Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 87 do podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. Nosso entrevistado é médico dermatologista, formado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, com doutorado em dermatologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele também é professor adjunto de dermatologia do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e possui especialização e residência médica em dermatologia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Associado efetivo da Sociedade Brasileira de Dermatologia, SBD, ele já ocupou diferentes cargos diretivos na Regional Minas Gerais e representação no Conselho Deliberativo da Nacional. Ele chegou a presidir a Regional Minas Gerais no biênio de 2013 e 2014. Ele também é membro da comissão do título de especialista em dermatologia da SBD Nacional e é membro da diretoria executiva da entidade nacional no biênio 2021-22. Sempre muito gentil, elegante e atencioso, durante a nossa conversa, ele falou dos tempos em que viveu na cidade de João Monlevade, no interior de Minas Gerais. Contou como nasceu o seu interesse de seguir a carreira na medicina. Relembrou os tempos da faculdade em Juiz de Fora. Falou sobre a sua paixão pela dermatologia e revelou as etapas da formação acadêmica de um médico. Nesta entrevista, ele também explicou em detalhes como é o trabalho do médico especialista em dermatologia, contou sobre as campanhas e ações da SBD, falou do seu trabalho no meio acadêmico e, como não poderia deixar de ser, deu uma verdadeira aula sobre o universo da dermatologia. E é com muita alegria, já com o protetor solar fator 50 aplicado na pele, que recebemos neste episódio do podcast Outra Visão, Geraldo Magela Magalhães, o doutor Geraldo Magalhães, um dos mais competentes e respeitados profissionais da dermatologia no país, que eu sei tem muito a nos ensinar e várias histórias para contar. Acompanhe a entrevista. Alô, Geraldo Magela Magalhães, doutor Geraldo, tudo bem com você?
Olá, Paulão, tudo bom? Boa tarde. Seja muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo aqui para a gente bater um papo bem descontraído. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Eu gostaria de saber, Geraldo, de qual cidade você está falando neste dia 12 de novembro de 2021? Estou falando de Belo Horizonte, Minas Gerais. É a cidade onde eu resido e que me acolheu, né? E onde eu moro e onde eu desenvolvo todas as minhas atividades. Há quantos anos você já vive em Belo Horizonte, Geraldo? Eu estou em Belo Horizonte desde 1993, então 28 anos mais ou menos, né? Uau! Ô, Geraldo, então, É muito tempo. é um bom tempo. Geraldo, então, até para a gente começar a nossa conversa, se eu não me engano, você é natural da cidade de João Molevade, no interior de Minas Gerais. Eu estou certo? Não, na realidade, assim, eu nasci numa cidade bem pequena, uma cidade que chama Rio Doce, uma cidade que é perto de Ponte Nova, mas eu mudei muito jovem para João Molevade, né? Minha família toda mudou para Molevade, eu fui para Molevade, eu tinha em torno de 5 anos, então toda a minha infância, toda a minha adolescência, ela foi em João Molevade, então a minha referência de colegas, de turma, de escola, toda é João Molevade, né? Minha família continua morando em João Molevade, né? Eu tenho irmãos em João Molevade, então praticamente Rio Doce foi minha cidade natal, mas onde eu cresci, né, onde eu tenho laços de amizade, família, né, mais próxima atualmente é João Molevade. E o que você pode relembrar um pouco, então, do seu período de infância, adolescência, né, época como estudante em Molevade? O que você pode relembrar, assim, como é que é a cidade, que eu não conheço a cidade de João Molevade. Mas o que você pode contar um pouquinho sobre a cidade e a época que você viveu lá? João Molevade é uma cidade basicamente que vive em torno da siderúrgica Belgo-Mineira, né? Lá é uma cidade que foi fundada e ela continua existindo muito em função da Companhia Siderúrgica, da Belgo-Mineira. É uma cidade próxima a Belo Horizonte, em torno de 110 quilômetros. É uma cidade que tem hoje em torno de 70, 75 mil habitantes. E eu tenho lembranças boas da minha época de estudos. Há muitos anos atrás, né, isso foi lá na década de 80, a gente tinha algumas instituições de ensino que eram muito reconhecidas, instituições públicas na cidade. Então, a gente tinha um colégio municipal, que era o colégio onde eu estudei, ótimos professores, ótimos colegas, alguns que eu ainda tenho contato até hoje, né? E eu estudei até o segundo ano científico em João Molevade. Aí depois eu saí de Molevade e fui morar em Juiz de Fora, que foi uma cidade na qual aí eu fiz a faculdade, né? Então eu fui fazer o terceiro ano científico, na época a gente chamava, né, terceiro ano científico, e aí foi onde eu fiz a faculdade em Juiz de Fora. Porque Tem ainda alguns amigos que eu ainda encontro de João Molevade, dessa época do colégio, alguns inclusive aqui em Belo Horizonte. Porque, João Molevade está no caminho entre Belo Horizonte e o Rio de Janeiro, é isso? E aí, não. Não. João Molevade, ela está no caminho entre Belo Horizonte e Vitória do Espírito Santo. Ah, ok. Tá? Então, na realidade, quem vai para o Espírito Santo passa por João Molevade. Juiz de Fora é que está no caminho de quem vai para o Rio de Janeiro, que é a BR-040. Perfeito, perfeito. Então, quer dizer, a turma que vai para Guarapari, que é a Praia do Mineiro, passa por Molevade, então. Passa por Molevade, exatamente. A BR, né? A BR-381 é uma BR que é bem próxima à cidade, né? Tangencia a cidade, né? Hoje a cidade, inclusive, cresceu além dela, mas é próximo. E Juiz de Fora, no caso, é a BR-040, que é o que vai para o Rio de Janeiro.
Entendi. Aí, Geraldo, então você, como comentou, concluiu o terceiro ano científico, né? E aí foi para Juiz de Fora, onde você fez a faculdade de medicina. O que você podia me contar, antes de contar um pouco do período da faculdade em si, que eu também vou te perguntar, eu queria saber como é que surgiu ou nasceu em você o desejo de seguir a carreira na medicina. Gostaria de saber se tem alguém na sua família que é médico, ou alguém diretamente que te influenciou, um médico da família, enfim. Em que momento você descobriu essa sua vocação para ser médico? Paulão, assim, às vezes eu tento fazer essa análise, né, e relembrar tudo isso. Às vezes é difícil, né? A gente não tem uma data exata de que pelo menos, isso não aconteceu comigo. Eu sempre fui um estudante, eu sempre gostei muito de estudar, sempre fui muito dedicado. E quando eu fui para Juiz de Fora, eu tinha 17 anos, e eu fui fazer o terceiro ano científico, que na época a gente fazia o terceiro ano científico, inclusive conjugado com o pré-vestibular, existia pré-vestibular, né? Não era Enem, igual a gente tem agora. Mas eu acho que a grande influência minha foi dois irmãos que eu tenho, porque eu sou o filho mais novo, então eu tenho dois irmãos que inclusive graduaram-se em Juiz de Fora também, que fizeram medicina. Então, eu tenho uma irmã que é 10 anos mais velha do que eu, então, quando eu decidi fazer medicina, ela já tinha formado, já tinha feito residência, ela foi uma grande influência para mim. Assim como um outro irmão, que fez um pouco depois dela, que também eles foram pessoas que assim, me ajudaram nesse momento complicado, que é esse momento, né, que a gente tem que fazer essa escolha, que acaba sendo uma escolha para o resto da vida, né? Acho que a gente é muito novo para isso, né? Mas graças a Deus tudo ocorreu bem e eu sou feliz na minha profissão, na minha escolha. Então, para registrar, qual o nome da sua irmã e do seu irmão e que área que eles atuam assim na medicina? A minha irmã se chama Maria José, ela faz pediatria. Meu irmão também é pediatra, chama Antônio. Os dois residem em Juiz de Fora. Ah, então eles continuaram lá. Ficaram lá, criaram família e tudo em Juiz de Fora mesmo. Ah, então bacana. Então, assim, é uma família de médicos, então. Então, além de. Então, tem sua irmã, seu irmão, você tem mais alguém na família também, médico? Não, não. Na realidade, minha família é muito grande. Eu tenho uma família de 8 irmãos. É Né? mesmo? São Olha só. 8 irmãos. Mas que optaram pela medicina somos nós 3. Eu sou o mais novo de todos, né? Sou o caçula da casa. Então, mas eu acho que a grande influência minha pela escolha foi realmente os meus irmãos, né? A influência deles. Geraldo, então é possível a gente registrar o nome dos seus 8 irmãos aqui, a família? Vamos registrar, porque afinal Não, vamos convidá-los para ouvir essa entrevista, ué. Meu irmão mais velho chama Ricardo, depois a minha irmã, que é Ana Maria, depois eu tenho um irmão que é o Antônio, que é esse que é médico também, Bernardo, Maria José, Terezinha, Margarida e eu. Olha só, que bacana, Geraldo. Na ordem. Que bacana. Geraldo, então aí no período que, bom, decidiu seguir a carreira na medicina, como você falou, é uma decisão que a gente tem que tomar numa fase da vida ainda com muita coisa, né? Enfim, difícil. É uma decisão que vai gerar uma consequência para a vida inteira, né? Se a gente seguir a carreira de fato, como aconteceu com você. E como é que foi esse período? Eu sempre tive muita curiosidade em saber de um médico como que foi o período da faculdade de medicina, porque eu sei que é um momento assim muito intenso, né, da vida do estudante de medicina, porque começa a lidar com uma série de vivências, né, num universo muito novo, né? Diferente, né? Você sai da sala de aula, de repente você está num hospital com um monte de coisa acontecendo. Imagino eu, Geraldo. Me conta, como é que foi para você essa época como estudante? Olha, para mim foi muito feliz. Foi um momento muito bom da minha vida. Só tenho lembranças boas.
Eu acho que o fato de eu ter feito medicina em Juiz de Fora talvez tenha contribuído para isso, porque é uma cidade menor, é uma cidade, né, que a gente tinha as pessoas mais próximas. A minha turma de medicina, nós éramos 100 alunos, então era uma turma de 100 pessoas. E que a estrutura do curso era montada para que a gente ficasse muito junto, a gente permanecia muito tempo junto, a turma. Então, a gente conseguiu, juntos, né, criar laços com algumas pessoas, esses laços bem próximos, alguns que continuam até hoje, e acho que isso ajudou bastante durante o curso. Em relação à preparação, eu acho que existe, o curso ele já é pensado para te dessensibilizar um pouco em relação, talvez, a essas dificuldades que a gente tenha, né? Então, na realidade, a gente vai sendo aos poucos preparado para que a gente passe a ter contato com essa parte clínica do paciente, né? Então, eu acho que é tudo uma evolução mesmo dentro do curso. Acho que isso é muito interessante, né? A forma como você coloca o aluno primeiro em contato, por exemplo, dentro de um anatômico, né? A necessidade que ele tem de respeitar, né? O corpo que está ali. Então, todo um critério para que isso aconteça. Depois a gente começa a estudar fisiologia, ver como que o corpo funciona, né? Aí a gente passa por estudos de ciências básicas, para depois conseguir chegar na parte clínica, né? Então, a parte clínica da medicina, primeiro a gente tenta desenvolver, né, assim, as nossas habilidades de comunicação com o paciente, antes da gente realmente estar diante do paciente. Então, essa forma como o curso é feito, na realidade, eu acho que na maioria das vezes, os alunos conseguem aproveitar bastante. Eu consegui aproveitar bastante. Então, na realidade, é algo que depois, quando a gente olha para trás, a gente vê como que foi gradual e progressivo esse crescimento, mas que ele, né, sempre é pensado e feito de uma forma que acaba sendo natural. Então, muito interessante ouvir o seu relato, Geraldo. E assim, o curso de medicina são 6 anos, é isso? Depois tem mais o período da residência, é isso mesmo? Isso. Hoje, no Brasil, né, a graduação em medicina, a graduação ocorre em 6 anos. Ao final do 6º ano, você recebe o título de médico, né? E você faz um registro no Conselho Regional de Medicina e você obtém o seu registro, que é o seu CRM, né? Aí isso no Brasil é distribuído por estados, né? Cada estado que a gente for atuar, a gente tem que ter um CRM daquele estado. Existe o Conselho Federal de Medicina, mas a sua inscrição é no Conselho Regional. Aí, a partir daí, a gente tem várias opções, né? Isso é algo também interessante no curso de medicina, sabe, Paulo? Que eu acho que talvez para as pessoas que estejam nos ouvindo, que talvez, né, tenham filhos ou que tenham dúvidas sobre fazer ou não medicina, a diversidade de especialidades que a gente tem. Então, quer dizer, as pessoas que fazem medicina, dependendo de certas habilidades ou certas características, elas podem optar desde especialidades que praticamente elas não vão lidar com o paciente, até especialidades que elas vão lidar muito com o paciente, né? A gente tem aí especialidades que lidam principalmente com imagem, né? Tem outras especialidades que são mais clínicas, outras mais cirúrgicas, então a gente tem uma gama, né? Criança, adulto, idoso, né? Gestante, né? Então, assim, a gente tem essa gama, né? E aí, depois que termina a graduação, aí você pode realizar a residência médica. A residência médica, no Brasil, é um programa que existe uma Comissão Nacional de Residência Médica, que é quem coordena isso no Brasil. Ele é um programa de treinamento em serviço, no qual o médico, depois de terminada a graduação, ele vai treinar
a sua formação numa área específica da medicina. O tempo de residência varia de uma área de especialização para outra, né? Pode ser desde 3 anos até 5 anos, em média, é o que varia normalmente. Entendi. Nossa, agora muito bom, Geraldo. E uma curiosidade aqui, ó. Então, quando o aluno de medicina se forma nesse período dos 6 anos da graduação, ele já pode trabalhar, né? Ele já pode ir trabalhar no hospital de uma prefeitura ou abrir uma clínica dele. Ele é denominado o quê? Um médico geral, é isso? Ele é médico. Médico. A Hum. gente não tem, né, assim, uma definição, né? Assim, ele é um médico. Talvez a gente possa utilizar uma palavra generalista, né? Um médico que vai trabalhar em diversas... Ele sai capacitado para trabalhar em diversas áreas, né? Sai capacitado para atendimento ambulatorial, para atendimento de urgência, né? Em hospitais. Então, ao final da medicina, ele pode exercer a medicina na sua plenitude, né? Isso é permitido no país, do ponto de vista legal. Perfeito. E aí, por exemplo, agora vamos chegar no seu caso, e aí a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: você é um médico especializado em dermatologia, né? Médico dermatologista já há muitos anos, muito respeitado, e enfim, porque eu conheço também o seu trabalho, enfim. E, Geraldo, eu queria saber assim, então, como é que foi a sua decisão e o que te levou a se especializar na dermatologia? Durante a graduação em medicina, eu sempre gostei muito das áreas morfológicas. Eu fui monitor de anatomia, eu trabalhei muito tempo com cirurgia, fui acadêmico de cirurgia plástica, e a dermatologia, Paulo, ela não foi minha primeira opção. A minha primeira opção era cirurgia, tanto que eu saí da faculdade e eu fiz uma residência, na realidade até 2 residências de cirurgia. E aí, no meio dessa minha formação cirúrgica, eu sentia falta de algo que fosse mais próximo do paciente, uma parte mais clínica, e aí foi quando eu fiz a mudança para dermatologia. Então, na realidade, eu tive um período inicial que eu me formei depois da graduação em cirurgia. Eu fiz residência de cirurgia geral, eu fiz uma parte da residência de cirurgia plástica, não cheguei a completar a residência, e acabei optando por fazer uma nova especialidade, que foi a dermatologia. Então, a dermatologia nasceu depois da graduação. Durante a graduação, ela não era uma opção para mim. Né? Mas depois que eu comecei a trabalhar e vivi essa parte da residência, ela foi uma especialidade que me atraiu bastante. Ô, Geraldo, então você também é cirurgião, você é especialista, você também tem a especialização em cirurgia, que você não seguiu específico nisso, foi para dermatologia, mas tem a formação e a vivência, né? E a residência. Sim, mas eu não exerço, né, essa parte. Na realidade, eu só hoje exerço a dermatologia. Mas foi muito bom para mim, né? Foi uma base, foi uma formação, né? Eu acho que hoje eu me sinto muito mais tranquilo em realizar determinados procedimentos, né? Em orientar meus residentes, né? Meus alunos em relação a isso, porque eu acho que essa base aí da formação cirúrgica me ajudou bastante. E só para tirar uma dúvida, quando é o cirurgião, ele não tem tanto contato com o paciente, porque aí é uma pergunta. Ele não tem contato porque ele vai ter contato com o paciente só lá na sala de cirurgia mesmo. Ele não tem. Quando eu falei, talvez eu tenha me expressado não tão claramente, né? Mas assim, é porque a cirurgia, ela é uma especialidade que, além da parte de contato com o paciente, você tem uma parte que envolve bloco cirúrgico, hospital, né, internação, às vezes urgência, emergência, né? E a dermatologia é uma especialidade que é mais clínica, né, que é mais do consultório, é mais ambulatorial.
foi nesse sentido que eu quis dizer que eu me Perfeito, senti mais atraído. Mas perfeito, a né? cirurgia também tem uma parte de contato com o paciente, de consulta, né, de avaliação, de retorno pós-cirúrgico, né? O médico cirurgião tem um bom contato com o paciente também. E também eu sei que o caso do cirurgião também tem que ter habilidades, assim, habilidades específicas com a questão manual, né? Porque lida com a sua mão ali, né? Sim, sim. Isso a gente percebe que isso tem uma parte que ela é individual mesmo, de cada pessoa, e tem uma parte que é um treinamento de habilidades mesmo, que inclusive a residência ela serve para isso, né? Para você fazer esse treinamento de habilidades, né? Como é que me conta um pouco da sua atuação acadêmica, Geraldo? A sua vivência como professor, e me explica, me conta um pouquinho dessa sua vivência no mundo acadêmico. Então, assim, eu durante a graduação, desde a graduação, eu sempre fui atraído pela pelo ensino, assim, né? Eu sempre fui monitor, então eu tinha muito contato com as turmas seguintes, né? A minha, fiz monitoria de anatomia, fiz monitoria de cirurgia durante o curso de graduação. Depois que eu terminei a minha residência de dermatologia, eu acabei fazendo um doutorado. A residência de dermatologia eu fiz no Rio de Janeiro, na UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, de Juiz de Fora, né, eu morei um tempo no Rio de Janeiro, e eu tinha uma professora, que era uma professora da minha especialização em dermatologia, que ela também trabalhava na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aí a gente começou a desenvolver um projeto de pesquisa durante a graduação, e aí depois eu fiz o meu doutorado na UFRJ. Então eu emendei um pouco assim a residência, né, a especialização em dermatologia, com a pós-graduação estrito sensu em dermatologia lá na UFRJ. Uau. E aí, voltando para Belo Horizonte, eu sempre permaneci ligado à área acadêmica de alguma forma. Então, ou participando de preceptoria de residência em dermatologia, eu cheguei a dar aula na Faculdade de Ciências Médicas durante um tempo, trabalhei no Serviço de Dermatologia da Santa Casa de Belo Horizonte, como preceptor da residência também durante um longo período. Eu fui professor da Universidade Federal de Ouro Preto durante um bom tempo, e atualmente eu sou professor, né, na Universidade Federal de Minas Gerais. Então, eu sempre, desde a graduação, tinha esse desejo de continuar na área acadêmica, área de ensino. Então, acabou que houve essa oportunidade, né, na época de eu fazer o doutorado, e isso contribuiu para que depois eu conseguisse continuar, né, nessa área acadêmica. Uau! Ô, Geraldo, me tira uma dúvida. Eu sempre ouço essa palavra preceptor. Eu não vi aqui no dicionário e realmente eu não sei. O que é essa figura do preceptor no ambiente da saúde, da medicina? Sim. Como eu comentei, a gente tem o curso de graduação em medicina, a gente tem a residência médica, que é um treinamento em serviço. Essa residência médica, ela é oferecida em hospitais públicos ou privados, e ela tem um grupo de médicos que orientam esses recém-formados na sua formação. Uhum. Isso é a preceptoria de residência. São médicos já especialistas que detêm um conhecimento profundo na área e que se dispõem a participar do treinamento desses novos médicos residentes. A preceptoria basicamente é isso. Perfeito, perfeito. Obrigado por esclarecer, porque é o que eu falo. Tem vezes que a gente acha que é uma coisa tão básica, todo mundo sabe, mas quando eu não sei, eu pergunto mesmo, viu? Que é Não, melhor. e com certeza, porque o que acontece? Inclusive na medicina, às vezes é complicado, porque
nas outras áreas né, não medicina, algumas áreas de saúde também a gente tem isso, igual a medicina, você termina a graduação, você normalmente não faz uma especialização, porque nas outras áreas você faz uma especialização, habitualmente é um curso em torno de 360 horas, né? É um curso que depois, uma pós-graduação, né? E a seguir você faz um mestrado, você faz o doutorado, né? A medicina não, a medicina e algumas outras áreas da saúde a gente tem essa modalidade de especialização que na realidade é a residência médica, que é um treinamento em serviço. A carga horária, né, é uma carga horária grande, né? A gente chega a ter aí até 60 horas por semana, durante 3 anos, como eu comentei, e que você fica dedicado exclusivamente a uma especialidade. Isso a gente não tem, em outras áreas, pelo menos eu desconheço algo que seja dessa forma. Então, às vezes é complicado mesmo, porque na formação desses médicos residentes, a gente não tem somente professores de graduação ou pós-graduação. A gente tem a figura do preceptor, que é esse médico que tem uma formação e um conhecimento específico na área, que vai ajudar nesse treinamento em serviço do médico residente. E vai perpetuar esse conhecimento, né? Vai dar continuidade, né? Não vai levar só com ele, e vai também compartilhando o conhecimento, que é fundamental, né? Porque a gente precisa ter mais médicos sabendo mais coisas, né? Ô, Geraldo, e na época que você viveu no Rio de Janeiro, quanto tempo você ficou por lá? Quanto tempo você viveu no Rio, entre esse período que você estudou e fez a especialização lá? Como é que foi? No total foram 6 anos. Só que durante um tempo eu fiquei exclusivamente no Rio de Janeiro. E quando eu já tinha adiantado os meus trabalhos do doutorado lá na Universidade Federal do Rio, aí eu já morava em Belo Horizonte e eu ia ao Rio de Janeiro regularmente, fazer minha pesquisa, né, terminar o meu trabalho. Mas no total foram 6 anos. Ficava na ponte aérea. E como é que foi a decisão de vir para Belo Horizonte? Você já estava no Rio? Eu sempre gostei muito de Belo Horizonte. Belo Horizonte é bem próximo de Monlevade, né? Que era a minha cidade aí, que não é natal, mas é a minha cidade onde eu acabei vivendo, né? Minha infância, minha adolescência. E eu já tinha alguns contatos, algumas oportunidades, então acho que tudo foi acontecendo que acabou me trazendo aqui para Belo Horizonte, né? Que legal, que legal. Geraldo, agora eu quero entrar um pouco aqui no universo da dermatologia, e eu acho que é uma pergunta básica, mas eu acho que é sempre importante fazer para um profissional como você, com o conhecimento todo que você tem, e até para compartilhar aqui com os nossos ouvintes, explicar mais sobre o trabalho do médico dermatologista, que eu sei que vai muito além da parte estética, das coisas que a gente vê assim enfim, na grande mídia e tal. O que você poderia explicar mais sobre o importante trabalho do médico e médica dermatologista? Então, a dermatologia, ela é uma especialidade, né, dentre as especialidades aí que a gente tem da medicina, reconhecida pela Associação Médica Brasileira. O médico dermatologista é um médico que é habilitado para o diagnóstico, tratamento e a prevenção das doenças que acometem a pele, cabelos e unhas. Então, nessa formação aí da residência, ele é preparado para poder lidar tanto com a parte, né, de diagnóstico, de tratamento e prevenção das diversas doenças. E aí a gente tem um número muito grande de doenças que acometem a pele, o cabelo e a unha. A dermatologia, a gente tem uma parte clínica muito importante, a gente tem uma parte de doenças relacionadas
a doenças infecciosas. A gente tem aí a hanseníase, que é uma doença de importância grande em saúde pública, que o dermatologista tem um papel importante na condução desses pacientes, né, no tratamento. A gente tem a parte de outras doenças infecciosas que acometem a pele. A gente tem uma parte que trata os tumores de pele. A gente, né, agora em dezembro, a gente vai estar no mês que é chamado Dezembro Laranja, que é o mês de prevenção do câncer de pele, um mês dedicado, né, à prevenção do câncer de pele. Então, é o câncer mais comum que existe no ser humano, é o câncer de pele. Então, é importante o dermatologista no papel também em relação a essas neoplasias de pele, várias outras doenças. A gente tem a parte cirúrgica da dermatologia, que cresceu muito nas últimas décadas, né? Então, a dermatologia ela também engloba uma parte de cirurgia, também uma parte de cosmiatria, que é o tratamento, né, estético das doenças da pele e cabelinho. Mas não é só isso, é um universo muito grande, né, que a dermatologia se ocupa. E também tem de queimadura, assim, também é o dermatologista que vai tratar disso. Algumas vezes, sim, o dermatologista é acionado. Agora, os centros de queimados, eles são mais coordenados, principalmente por cirurgiões plásticos, porque como às vezes uma queimadura menor, né, de uma área pequena da pele, né, acaba ficando exclusivamente o cuidado com o dermatologista. Mas, habitualmente, o paciente que tem uma queimadura maior, mais extensa, ele acaba tendo que ir para um centro de queimados, é um tratamento multidisciplinar, que envolve, né, unidade de terapia intensiva, nutrição, cirurgia plástica, reabilitação. Então, a gente atua menos diretamente nesses centros. Ô, Geraldo, aí você falou sobre, né, pele, cabelo e unhas, né? Que são os três. Como é que eu posso falar? Eu não sei. Pilares. Os três pilares de observação do dermatologista. Cabelo. Aí, cabelo, por exemplo, tem as pessoas que estão brigando para crescer o cabelo e outros para tirar o cabelo, para ter menos. Uns querem mais cabelo e outros querem menos cabelo. Como é que é essa questão do cabelo? O que você podia contar um pouquinho para a gente? Eu sei que resumidamente um pouquinho desse universo assim do cabelo, das unhas, que eu não sabia que o dermatologista também cuidava das unhas e obviamente da pele. Assim, o que você podia assim falar um pouquinho desses três pilares? Então, na unha, o dermatologista, ele trata tanto das doenças, do ponto de vista clínico e como cirúrgico também, né? As cirurgias de unha, quando são necessárias, né? Para remoção de tumores, para correção, por exemplo, de uma unha encravada, né? Para alguns tratamentos. Em relação aos cabelos, o que a gente vivenciou nos últimos anos é uma curva bem crescente pela busca na formação nessa subárea da dermatologia. Houve um grande desenvolvimento, tanto do ponto de vista de diagnóstico, com a inclusão de determinadas técnicas que permitem que a gente faça um diagnóstico mais acurado das doenças do cabelo e, ao mesmo tempo, também algumas outras opções de tratamento. Então, realmente, a busca pelo tratamento, né, e de problemas do cabelo cresceu muito nos últimos anos. Inclusive, tem colegas dermatologistas que são mais ligados a essa parte, né, que acabam se especializando, né, mais nessa parte de tricologia, né, que é o estudo do cabelo. E tem colegas dermatologistas também que acabam se especializando mais nessa parte de cirurgia do cabelo, né, do transplante capilar, né. Então, é uma área também que a dermatologia atua bastante.
Então, aí tem o profissional que vai ajudar e fazer as técnicas para ajudar a pessoa a ter mais cabelo, mas também tem também o oposto, para tirar o excesso de cabelo também, não tem? Tem. Normalmente, assim, no couro cabeludo, quanto Aham. mais cabelo, melhor, né? E agora também, nos homens, a questão da barba, né? Também nos últimos tempos, do ponto de vista estético, a gente vê que os homens querem ter barba, né? Isso virou um padrão estético de beleza, né? Agora, realmente, no corpo, a gente vê que existe uma demanda para remoção de pelos, né? Então, tanto nas mulheres quanto nos homens, né? E isso foi muito interessante, porque é, é, a, é, com o desenvolvimento de equipamentos, lasers específicos para depilação, a gente consegue um resultado bom na remoção desses pelos, né? Então, hoje também, como você comentou, né, a gente tem aí tratamentos ou procedimentos cirúrgicos que vão aumentar o cabelo. Hoje o mais procurado realmente é couro cabeludo, né, sobrancelha, barba dos homens. Agora, para redução de pelos é mais corporal mesmo, né? E pelos, às vezes, nas mulheres em áreas indesejáveis, né? E aí a gente tem a grande opção do laser, né? O laser é um Em bom áreas tratamento. menores também, né? Geraldo, você falou da questão tecnológica dos equipamentos, e aqui é uma pergunta que eu tenho aqui, e exatamente sobre isso. Ao longo desses anos, desses últimos anos, você já está acompanhando de perto, como profissional, a evolução da tecnologia, dos equipamentos nessa área. Hoje, eu sei que na dermatologia você conta aí com equipamentos e recursos super modernos, né? Como é que você observa essa evolução tecnológica na medicina e em especial na sua área? É muito bem-vinda, né? Tudo que a gente pode agregar é bom, né? Bom para o paciente, né? É bom para a medicina. E realmente existiu nas últimas décadas, assim, a gente teve nas últimas décadas um crescimento muito grande do número de equipamentos, né? Que a gente pôde ter acesso. Então, hoje os lasers e outras tecnologias elas são usadas para remoção de pelos, para tratamento de vasos, para remoção de manchas, para tratamento de envelhecimento, para tratamento de flacidez, para tratamento de gordura localizada, e até para flacidez muscular corporal. Hoje a gente tem equipamentos que são utilizados, né, na dermatologia. Então, realmente, isso foi um ganho muito bem-vindo. Infelizmente, né, Paulão, talvez nem sempre acessível a, a toda a população igual a gente gostaria que fosse, né? Às vezes restrito, às vezes, né, a um grupo menor. Mas é uma constante evolução. A gente espera que isso se torne algo mais acessível, né, para um grande número de pessoas, né? E além dos equipamentos, Geraldo, os produtos, assim, os medicamentos, ou não sei, as drogas, eu não sei nem como dizer, também houve uma evolução gigantesca, né? Sim, com certeza. A dermatologia, nos últimos anos, a gente teve, né, um crescimento grande das opções de tratamento de medicamentos, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui para você, né, só para a gente poder Sim. citar. Por exemplo, uma doença que é a psoríase, doença inflamatória, né? Uma doença que às vezes cria muito estigma nos pacientes. Hoje a gente tem acesso aos medicamentos que são os chamados biológicos, que são medicamentos que agem em pontos específicos da resposta imune e conseguem melhorar bastante o paciente com psoríase, tratar e curar esse paciente, né? Manter ele sem lesão, em remissão. Da mesma forma, né, nas neoplasias de pele, no carcinoma espinocelular, no melanoma, a gente tem várias drogas novas que foram introduzidas e estão sendo utilizadas, né, para o controle dessas doenças avançadas. Então, isso é muito, muito interessante, né?
E você, como é que é essa atualização, Geraldo? Você participa de eventos internacionais, eventualmente vai ao exterior? Claro que não agora, nesse período de isolamento, pandemia, tudo, mas assim, qual país referência assim no estudo da dermatologia, enfim, me conta um pouco nesse âmbito internacional, assim, como é que você se atualiza e como é que você, enfim, onde estão suas fontes, assim, de... Então, hoje o conhecimento ele é muito acessível, né? Assim, as tecnologias nos ajudaram bastante, né? Eu lembro na época que eu era acadêmico de medicina, isso lá no final da década de 80, né? Eu comecei o curso de medicina em 86. A gente tinha que ir para a biblioteca, a gente tinha que, né, procurar os trabalhos ali, né, nos livros, tinham as referências que a gente buscava, tinha que pedir o artigo demorava para chegar, para a gente poder ler um artigo, a gente tinha, né, que pedir com dias de antecedência, hoje é Uhum, praticamente quase instantâneo. Então, a gente tem, do ponto de vista de pesquisa, é, a, a gente tem algumas fontes de pesquisa, né, pela internet, que a gente consegue acessar e buscar. A gente tem isso é muito acessível hoje. Em relação aos eventos, a pandemia, Paulo, é interessante, porque ela trouxe a dificuldade dos eventos presenciais, mas ela nos trouxe a facilidade dos eventos online, né? Então, antes, para a gente ir a um congresso, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tinha que sair daqui, a gente tinha que pegar um avião, a gente tinha que ficar na cidade uma semana, né? Sair, ir para o centro de convenções, assistir aula. Agora a gente consegue assistir aulas de palestrantes internacionais em casa, né? Então, eu não sei como que isso vai ficar, a gente, né, a gente não sabe o que vai acontecer, mas isso foi algo que trouxe essa proximidade também, a facilidade da gente ter acesso a esse conhecimento, né, fora do Brasil. O Brasil é um país que tem uma boa produção científica em dermatologia. Hoje nós somos 10 mil mais de 10.500 dermatologistas no Brasil, uma das maiores sociedades de dermatologia do mundo. A gente tem uma grande produção de conhecimento, principalmente em doenças tropicais, né? Porque o nosso país é um país que tem muitos casos de doenças tropicais. E aí, igual você comentou, qual que é o país referência, né, nos assuntos? Isso varia muito, né? uhum. Depende muito, inclusive, do que você está estudando, né? Qual o tema principal, porque isso vai variar muito de um local para o outro. Perfeito, perfeito. Geraldo, eu sei que você também é ligado e trabalha há muito tempo na Sociedade Brasileira de Dermatologia, na Regional Minas Gerais, a SBDMG. O que você podia contar um pouco sobre a sua atuação lá e como que é o trabalho de uma sociedade brasileira, especificamente de dermatologia, até para apresentar para os nossos ouvintes aqui sobre essa entidade que eu sei que tem um papel importante aí nessa também no acompanhamento dos profissionais que estão no mercado, né? Isso, você colocou muito bem, quer dizer, esse é o papel da Sociedade Brasileira de Dermatologia, né? Acompanhar os profissionais de dermatologia que estão aí no mercado, né? Ela é a sociedade representativa dos dermatologistas, né? Como eu comentei, hoje nós temos 10.500 associados da SBD no Brasil, e divididos por diversas regionais. O sistema SBD ele é composto por uma diretoria nacional, a sede da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que ano que vem, Paulo, completa 110 anos, é uma das Uau, sociedades mais antigas do Brasil também. uau. A sede é no Rio de Janeiro. Atualmente, eu estou na Sociedade Brasileira de Dermatologista como primeiro secretário da diretoria atual, que é a diretoria 2021-2022. Mas, como você comentou, eu já fiz parte de algumas diretorias da regional. Uhum. Então, o que a gente faz é tentar trazer
defender a dermatologia em vários aspectos, né? Em relação à difusão do conhecimento, em relação à proteção do dermatologista, né? Em relação a questões que envolvem defesa profissional, que envolvem, né, ética médica. Então, a dermatologia, a sociedade tem uma função muito grande, né? E a gente vê que os dermatologistas, eles se remetem muito à sociedade, né? Então, isso é importante. Tá? E você chegou a presidir a regional em algum momento? Como é que conta um pouquinho? Sim, no ano de 2013, 2014, eu fui presidente da Regional Minas Gerais de Dermatologia, né? Sempre é um biênio, né, que a gente é como presidente. Eu já tinha sido de secretário de uma diretoria anterior e eu fui presidente nesse ano. Foi uma experiência bacana. Acho que a sociedade ela tem um papel muito importante, né, para os associados. Esse nosso trabalho associativo, ele é muito importante, né? Eu acho que a gente poder doar um pouco do nosso tempo, né, para a sociedade é importante, porque às vezes a gente fica muito ligado, né, no nosso consultório, no atendimento do dia a dia dos pacientes, ou então na faculdade, com os alunos, com os residentes, mas vivenciar esse papel associativo também é muito bom, né? Poder pensar que você pode contribuir, né, para a sociedade, para os associados, eu acho muito bacana. Geraldo, eu sei que nos últimos anos, algumas outras áreas que não são da dermatologia estão executando serviços que são de serviços da dermatologia, né? E eu sei que é uma campanha também da Sociedade Brasileira de Dermatologia muito forte, alertando as pessoas, a sociedade, né, civil, dos cuidados em sempre procurar um profissional dermatologista para vários tipos de procedimentos aí, sobretudo aí no casos estéticos, né, de Botox, não sei nem os nomes Eu queria que você me contasse e alertasse aqui o nosso ouvinte e sobre essa questão de outras carreiras aí, outras especialidades estarem executando serviços que são de responsabilidade, na verdade, do dermatologista, e os cuidados, que também gostaria que dissesse os cuidados para as pessoas ao contratar um serviço de um dermatologista, onde deve fazer uma pesquisa, buscar referências, enfim, um serviço de utilidade pública. Legal. É bom a gente falar sobre isso, né? É um ponto assim um pouco polêmico, mas eu acho que é inevitável, né? A gente tem que falar sobre isso. Inclusive, é um dos papéis da Sociedade Brasileira de Dermatologia. O foco é sempre o paciente, né? Na medicina, o foco é o paciente, é a segurança do paciente, é o bem-estar do paciente. Então, todas as ações da sociedade, o objetivo maior nosso é que a gente mantenha essa segurança, né? Então, a sociedade tem uma ação muito intensa através do seu departamento jurídico. A gente tem um departamento jurídico em Brasília, que tem uma experiência grande em defesa profissional, e realmente a gente tenta agir, né, de forma preventiva, tentando impedir que atos que sejam privativos de médico sejam exercidos por profissionais não médicos. Isso através de ações, né, através do jurídico, frente a diversos órgãos, né, o Ministério Público, a Vigilância Sanitária, os próprios órgãos de classe de outras entidades. Então, esse é o nosso papel, né? Mas é sempre lembrar, né, Paulo, que o foco é o paciente. O que a gente não quer é que existam complicações, que existam problemas, né, que o paciente sofra. E a sociedade também, aliado a isso,
a gente tem campanhas educativas, que eu acho que é muito importante, né? Então, a gente tem, por exemplo, uma rede social da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que a gente sempre posta informações sobre educação, sobre qual profissional procurar, e aí você colocou, né, por exemplo, como que você sabe se um profissional é dermatologista ou não? Né? Se você deve procurar o site da Sociedade Brasileira de Dermatologia, e verificar, procurar por um dermatologista, né, ver se aquele profissional que você está buscando o atendimento e o serviço, ele é um profissional habilitado, né? Você pode procurar isso também junto ao Conselho Regional de Medicina, são 2 formas de você buscar. Uhum. E a gente tenta fazer campanhas educativas na mídia em geral, nas mídias sociais, tentando mostrar o papel do dermatologista, a importância do dermatologista. Caso você tenha alguma dúvida, né, sobre qualquer problema da pele, cabelo e unha, procure o dermatologista. Se você quiser fazer um procedimento, né, que esteja ligado tanto à área estética, cirúrgica, independente do que seja nessa área, procure um profissional que tenha experiência, que saiba fazer. Isso eu acho que é importante. Isso, muito legal, Geraldo. Geraldo, eu vou caminhando aqui para o final, mas ainda tem uma pergunta aqui. Tem uma Claro. perguntinha que é o seguinte: bom, e até fazendo um parênteses no que você acabou de falar, você, como tem a sua. Atende, né, em clínica, tudo, deve também ter a experiência de pacientes que tiveram uma experiência não legal fora, com não médicos, né? E aí, de repente, você tem que cuidar de um procedimento mal executado. Imagino eu, não sei. Não, isso faz parte da rotina de todos os dermatologistas, né? Porque quando existe uma complicação e o profissional que fez o procedimento não consegue tratar essa complicação, ela acaba sendo encaminhada, né, para o Para dermatologista. um médico formado, Médico, dermatologista, todo, exatamente. né, todo preparado para realmente, né, que aí é a grande diferença, né, Geraldo? Que aí toda a sua Sim, vivência na isso. escola de medicina, residência, especialização, doutorado, tudo, quer dizer, né? Então, Geraldo, para a gente fechar nossa conversa, que o verão está chegando, e aí aquele solzão, Uhum. tudo bem que está chovendo muito em Belo Horizonte esses dias, mas tem o mormaço, tudo. Eu queria. Mas vai passar, né? Vai passar. Nós teremos sol, né? Qualquer dia faz sol. Também a gente veio de uma sequência de muito sol, muita seca, né? Então, assim, para a gente fechar, queria que você desse alguma dica sobre dicas ou alguma orientação em cuidados com a pele, com a unha, com o cabelo, alguma dica legal para a gente, para todos os nossos ouvintes curtirem um verão muito legal aqui no Hemisfério Sul, porque temos ouvintes em 35 países, viu, Geraldo? Só fazer esse parênteses, então, mesmo Muito bacana. tem o pessoal lá no Hemisfério Norte que vai estar meio frio, também uma dica para eles. É. Então, eu acho que assim, é interessante talvez a gente comentar algumas dicas em relação ao câncer de pele, porque a gente sabe que o principal fator, né, que leva à formação do câncer de pele é a exposição solar, né? Isso já está mais do que comprovado. Então, o que eu poderia deixar de mensagem é assim, porque a gente sabe a importância do Sol para o planeta, para a vida, né? Para tudo que acontece. Mas é uma educação para essa exposição ao Sol, né, Paulo? A gente sabe que é importante que a gente tenha conhecimento que em determinados horários, por exemplo, como de 9 da manhã até as 15 horas, o índice de radiação ultravioleta B, que é a radiação mais cancerígena, né? Ela é maior. Então, as pessoas devem evitar esses horários. A gente deve evitar uma exposição solar direta. Então, se você for, por exemplo, para uma área, né, aberta, uma piscina, uma praia, cachoeira, tentar ficar numa sombra, debaixo de uma barraca, debaixo de uma sombrinha, né? A gente sabe que mesmo em momentos que a gente tem nuvens, né, que esteja nublado, a radiação ultravioleta, ela ultrapassa essas nuvens. Então, é importante que você tenha as mesmas proteções em dias nublados,
né? A utilização de roupas, isso ajuda, é mais um dado, né? É mais algo que acresce aí na proteção solar. O uso de filtros solares, os recomendados pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, é de fator pelo menos 30 no seu dia a dia. Se você for para a praia ou tiver alguma doença que seja mais sensível ao sol, você pode aumentar esse fator de proteção. Uhum. Né? Esse filtro solar, ele não dura o dia inteiro, né? Então, ele tem que ser reaplicado, né? A gente pede para reaplicar aí sempre que a pessoa suar em excesso, nadar, molhar, tomar uma ducha, né? Sempre reaplique, porque acaba saindo mesmo, né? Ele não vai permanecer na pele. Se você for se expor a uma praia, uma piscina, que você aplique antes dessa exposição, né? Não, porque às vezes a pessoa ela vai lá, fica meia hora na piscina, meia hora no sol, e depois que ela vai passar o filtro solar, não, ao contrário, tem que ser usado antes, né? Então, todos esses cuidados, acho que essa educação para o sol é algo que é importante para que a gente consiga aproveitar o melhor que tem do sol, né? Perfeito. E se prevenir do que ele tem de ruim. E isso para a gente que vai entrar no verão aqui no Hemisfério Sul. E para os nossos amigos no inverno, também tem alguma orientação, assim, alguma dica, algum cuidado com a pele? Porque também o inverno judia, né, da pele, né? Sim, sim. A gente tem radiação ultravioleta A, por exemplo, que também danifica a pele, né? Ela é constante o ano todo, independe de latitude ou estação, né? A gente sabe que a radiação ultravioleta B ela é maior no verão e maior mais próximo do Equador, né? Mas a radiação ultravioleta A, que é uma radiação também que tem dano para a pele, ela acontece o ano todo, independente de latitude. Então, também é importante essa proteção. Além disso, a gente tem que ter um cuidado importante com a hidratação da pele, né, nesses climas mais frios, porque a gente sabe que pode haver um ressecamento excessivo da pele e, com isso, o surgimento de diversas doenças, né? Coceira na pele, lesões, né? O Então, é lábio, né, importante, fica além todo... desses cuidados todos, hidratação lábio também. Então, a hidratação talvez seja um ponto importante para quem vai para uma área de frio. Ah, que legal. Geraldo, então, ó, eu vou finalizando aqui e primeiro registrando para você, Geraldo, para todos os ouvintes, que todos os links que o Geraldo comentou da Sociedade Brasileira de Dermatologia, da Regional MG, os links do Dr. Geraldo vão estar disponíveis na descrição deste podcast, tanto e também no site oficial aqui no podcast outravisão.com. Então, Geraldo, para fechar a nossa conversa, eu quero agradecer a você muito pelo carinho, pela confiança e por dedicar um pouco do seu tempo para conversar comigo. Muito obrigado por compartilhar um pouco da sua história, um pouco da sua trajetória e dos seus conhecimentos médicos e dermatológicos. Foi uma verdadeira aula, viu? Eu gostei. E para fechar, eu também quero agradecer a todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui, a toda a família Magela Magalhães, todo o pessoal lá em João Molevade que vai ouvir, ao Roberto, a todos os amigos da família, enfim. Para a gente amarrar assim com uma boa proteção solar, com um bom creme solar antes de ir para o sol, Geraldo, deixa um recado final aqui para os nossos ouvintes. Então, primeiro, né, gostaria de te agradecer o convite. É uma honra estar aqui, né, a gente conversando. Paulo é uma pessoa muito querida, né, muito próxima e faz parte aí do dia a dia, né, da nossa vida. E fiquei muito feliz pelo convite e muito feliz por você, né, por esse seu projeto, né, o quão bacana que é, né, isso que você faz, né. Espero que a gente possa ter contribuído aí, né, com algumas questões em relação à medicina, dermatologia, né, que é a minha área aí, né, de atuação. Eu acho que as mensagens finais são mensagens mais de agradecimento mesmo
e de que as pessoas que tenham qualquer dúvida, qualquer dificuldade, eu acho que a gente tem que enfrentar essas dificuldades, essas dúvidas. Eu acho que tudo é um caminho, né? Tudo é muito lento, tudo é muito progressivo, mas no final acho que a recompensa é grande, né? A gente sabe disso no nosso dia a dia, né? Então, é perseverança, acho que é a palavra que talvez a gente possa deixar aí, porque eu acho que com certeza os objetivos serão alcançados. E é o que a gente vê agora aí no seu caso, né? Com esse trabalho tão bacana. Muito obrigado, Geraldo. Muito obrigado pelo carinho. Um abração para você, Geraldo. Um beijo. Um Tchau. abração, um abraço, obrigado.